Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, como escola bíblica dominical. Hoje, domingo, dia 8/8/2021. É um domingo também especial por se tratar da comemoração dos Dias dos Pais, né? E a escola bíblica, nessa oportunidade, parabeniza todos os pais da nossa EBD, da nossa igreja, todos os pais que têm procurado buscar o Senhor, faz parte desse grupo que estuda a palavra de Deus na escola bíblica, mesmo não sendo membro da igreja. A escola bíblica parabeniza a todos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, dando-lhe saúde, forças, né? E cada vez mais oportunidade para estar na presença dEle, para assim fazer com que Deus se agrade, né, da nossa vida como pais e nos abençoe, né? E a escola bíblica hoje vai avançar em mais uma das suas lições que tem sido estudada nesse terceiro trimestre, onde o tema do trimestre é a doutrina de Deus, né? E nesse domingo vamos estudar mais uns atributos de Deus, né? Dentro daqueles tantos outros que já estudamos e ainda vamos estudar, né? E a lição tem o título Deus é amor, né? O amor de Deus é um amor perene, um amor eterno. Deus é a fonte de todo amor para o ser humano, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem fazer a sua vontade, né? Deus tem derramado seu amor para conosco incessantemente, né? Incessantemente. O amor é perene, é um amor eterno. Deus tem um amor eterno, né? E o nosso apóstolo João, discípulo de Jesus, né? Ele foi considerado discípulo amado de Jesus. É ele que vai nos trazer o tema, o texto bíblico, né? No seu evangelho, no capítulo 15, e também na sua carta, a primeira carta dele, de João, né? Aos crentes da sua época, né? E esse texto, ele tenta expressar, e até pela experiência própria do amor de Cristo na sua vida, né? Ele vai tentar expressar esse grande amor de Deus com essa plenitude que Deus é em todas as suas coisas, principalmente no amor, né? Deus mostrou-se amor, mandando seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e nos fazer redimidos, né? Se tornar filhos dele, né? Em Cristo Jesus, por adoção, né? Então é esse amor maior, esse amor que é extensivo a todos os homens, para que o aceite Jesus, que foi a sua expressão maior de amor em Cristo Jesus, que veio a este mundo pelo plano e propósito dele, para fazer essa reconciliação do homem com Deus, né? Então é esse amor que nós vamos estudar hoje, como faz parte da doutrina de Deus, um dos seus atributos maiores, né? A palavra de Deus diz que existe lá em Coríntios, capítulo 3, que é o texto que fala também sobre o amor, o apóstolo Paulo falando sobre o amor. No final ele diz que sobrou a fé, a esperança e o amor. Dentre essas três coisas que são fundamental na nossa vida, que é a fé e a esperança, o amor ainda é maior, né? Então vamos estudar essa lição de hoje que expressa essas verdades da doutrina de Deus, né? Eu convido os irmãos aí das suas casas, dos seus lares, para fazermos aqui a leitura de alguns versículos da nossa lição, como leitura bíblica, né, dessa abertura. E vamos ler o texto áureo, que está em João 15:12. Vamos ler também o verso 17 de João 15, para completar nesse capítulo 15. E lá em 1 João, vamos ler no capítulo 4, também faz parte do texto básico da lição, do capítulo 4, verso 7. Né? Essa leitura bíblica como abertura.
Diz assim o texto bíblico, né? João 15, 12 e 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o verso 17 diz assim: e isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E vamos lá agora para 1 João 4, verso 7, né, que é outro versículo que fala do amor de Deus. Né? Ele diz assim, 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus nos abençoe, que esses versículos possam abrir nossas mentes para o estudo que vamos ter agora, né, que vai ser ministrado pela nossa professora Michele Ribeiro dos Santos Menegatti. Né, que Deus abençoe nessa apresentação desse estudo. Né. Convido os irmãos aí, dos seus lares também, para fecharmos essa parte devocional, abrir seus cantores no hino 20. Né. Esse hino tem o título Amor Perene. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista Erlúcia Maria, teremos o acompanhamento cantando, para que a gente cante junto, a família pastoral, né? E esse hino tem uma poesia, uma expressão maravilhosa, né? Os irmãos atentem para a mensagem da letra, para a gente associar ao estudo dessa manhã. Depois de cantarmos essas duas primeiras estrofes do hino 20, teremos uma oração intercessória pelo nosso estudo, que vai ser apresentada pelo nosso pastor Vieira. Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a nossa EBD. Pai de amor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e feito para as nossas vidas, pelas nossas vidas. E mais uma vez nós precisamos de uma atuação sobrenatural tua, Pai, nos nossos corações, para entendermos a tua palavra, para entendermos os teus ensinamentos a respeito das igrejas da Ásia, que se estende também, essas cartas se estendem também
a nós esses ensinamentos e nós precisamos absorvê-los, Pai Santo. Nós precisamos entender, nós precisamos interiorizar estes ensinamentos. Precisamos da Tua graça para incorporarmos estes valores e praticarmos naturalmente no nosso dia a dia. Nós precisamos da Tua graça, Pai Santo, que sem ela nós vamos simplesmente perder tempo, Pai Santo. Vai ser uma reunião que, quando nós sairmos daqui, tudo vai se esvair, Pai. Nós queremos que a semente da Tua palavra cresça em nossos corações e dê fruto e fruto em abundância. Que a gente aprenda a Te amar muito mais, que a gente aprenda a ser fiel a Ti, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente seja quente do Teu amor, Pai bendito, da ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. E nós precisamos que o Senhor esteja abençoando-nos, que o Senhor esteja abençoando os professores da escola dominical também, que o Senhor esteja abençoando cada um dos que estaremos participando desse estudo, Pai. Auxilia-nos para que nós saiamos daqui dispostos a vivenciar essa Tua palavra, dispostos a nos apegarmos a Ti para vivenciar essa Tua palavra a cada momento, Pai Santo. Nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Bom dia, irmãos. Neste domingo iremos estudar a lição 6, que fala Deus é amor. Meu nome é Michele Menegatti, eu sou uma das professoras das classes da EBD, da Igreja Evangélica Batista em Catete. Iniciamos o estudo com o texto áureo. O texto áureo nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João 15:12. Vou fazer uma breve introdução, falando sobre o amor de Deus, né? Essa doutrina do amor, a gente tem muito que aprender. Dentre os objetivos desta lição está compreender Deus como fonte de amor. E o outro objetivo, compreender como se dá a manifestação do amor de Deus em sua vida. Vemos que nessa lição que Deus nos amou primeiro. Ele é fonte do amor. Nós amamos porque Ele nos ensina a amar. Falar do amor de Deus é falar de um sentimento que perpassa emoções e nos leva, né, a um pensamento concreto. Amar como Jesus e como Deus ensina é colocar em ação o nosso desejo. É algo que vem da razão. Temos que amar não somente com aquele sentimentalismo romântico. O sentimentalismo romântico, a paixão, ela muitas das vezes não é o puro amor, não é o amor que Deus nos ensina, porque o sentimento muitas das vezes nos desvia, né, da razão. E a doutrina do amor nos ensina claramente que devemos amar como Deus nos amou. Com um amor real, um amor que criou ossos, carne, músculo, pele e se tornou um em nós. Deus, né, Ele não consegue amar à distância. Por isso, Ele nos enviou o Seu Filho Jesus para se encarnar, viver aqui ao meio da humanidade e assim demonstrar, né, fisicamente e compreender fisicamente como é esse amor. Vamos para o primeiro tópico da lição,
que nos fala do amor de Deus. Está lá em João 15, de 9 a 12. Vou ler esses versículos que nos diz: como o Pai nos amou, assim também vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas tenho-vos dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos destacar o verso 10, que ele diz: se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. A gente vê aí nesse versículo que Jesus, ele nos inclui num relacionamento maravilhoso, ou seja, num tríplice relacionamento. Ele, Jesus, nós, seus discípulos, e o Pai. Jesus nos vincula a Ele e Ele ao Pai, e o Pai a nós. Isto é, se guardarmos os seus mandamentos, o que nos torna digno do amor do Pai para com Ele. Deus nos ama porque Ele nos deu o seu Filho, o qual, amando o Pai, nos amou também, a ponto de morrer por nós, o que por sua vez nos fez digno também do amor do Pai. A gente vê, né, que o amor não é um sentimento somente, ele está vinculado a uma atitude. Nós temos que querer amar. Está além de gostos e tendência. O amor é uma ação em prol do outro, sem nada em troca. A gente tem como um exemplo, né, de amor carnal, que é um dos amores mais completos que a gente vivencia em nossos dias, que é o amor de mãe. Aquela mãe que muitas das vezes ela dá a vida pelo seu filho, aquela mãe que ama seu filho incondicionalmente, estando ele certo ou errado. A gente vê que a mãe que vive e ama seu filho e está inteiramente comprometida com seu filho, essa é uma forma de amor, né, que a gente vê mais claramente em nossos dias. Mas Deus nos ama, né? A Bíblia nos diz que até mesmo se seu pai e sua mãe se distanciar de você, seu pai e sua mãe não te amar mais, Deus o amará. Ele nos ama incondicionalmente. E uma das marcas do discípulo de Cristo é o amor. A obediência e a submissão à sua vontade é demonstração desse amor em nossa vida. A prática desse mandamento nos caracteriza como dele. Observe que não é apenas um sentimento romantizado. Em Romanos 5,8 nós vemos: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O comentarista da lição, ele coloca o hino 7, que nos diz: no céu e na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. A gente vê aqui, né, que
Deus amou a humanidade de tal forma que deu seu filho, o seu único filho, por amor de nós. Continuando, a gente vê no outro tópico, o amor de Deus nos leva a amar. E a maior prova do amor de Deus por nós é a cruz de Cristo, que significa, né, que é relatada como a maior expressão do amor. E a gente vê que esse amor fez com que Jesus se colocasse como propiciação de nossos pecados. Mas a gente tem que lembrar que quem levou Jesus à cruz, Jesus não foi morto porque os sacerdotes os prenderam, nem porque o Sinédrio sentenciou, nem porque Judas o traiu. Foi os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Ele tomou sobre si o pecado de muitos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Lá em Isaías 53 nos diz nessa verdade. Jesus suportou o sofrimento espiritual, moral, físico. Ele foi o mais rejeitado dos homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela multidão que o aplaudia, empolgada pelos seus milagres, foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipa o escarneceu. Vemos também que Jesus suportou todo o sofrimento. Teve o seu semblante desfigurado. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado. Seu corpo foi ferido. Ele ficou totalmente ensanguentado. Foi oprimido, transpassado, moído. Ficou cheio de pisaduras. Sendo libertador, foi preso. Sendo santo, foi escarnecido como criminoso. Sendo criador, foi cuspido pela criatura. Mas Jesus venceu a morte. Jesus remeu e resgatou um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação. Somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora somos filhos, herdeiros, adotados na família de Deus. E você, meu irmão, eu também, somos a recompensa de Jesus. É o nosso arrependimento que e a nossa conversão que a gente, com isso, né, a gente torna-se filho de Deus. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo. Ele ama você, ele suportou todo esse sofrimento por você e por mim. Diante, né, dessa realidade bíblica da cruz, podemos refletir que ninguém que tenha tomado consciência de Cristo na cruz e tenha visto o imensurável amor de Deus ali demonstrado, pode voltar ao egoísmo. Então, a gente vê que a cruz verdadeiramente é uma grande expressão do amor de Deus. Lá no verso 5:8 de Romanos, a gente vê a prática desse mandamento
nos caracteriza como dele, que fala assim: mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Lembra do hino que a gente falou lá no início, sobre o hino 7, que fala: mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Então o amor de Deus, né, é a maior maravilha. Deus nos ama incondicionalmente. Agora vamos falar sobre o paradigma do amor. O paradigma é um modelo, um padrão a seguir. Lá em João, 1 João 4, 7, 8 nos diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vemos nesse texto, né, que a fé e o amor são pilares da vida cristã. A Bíblia nos ensina que o amor é evidenciado com atitudes práticas. Significa entregar-se por completo ao outro. É um comportamento avesso à natureza pecaminosa, à nossa natureza pecaminosa. Como o texto diz: qualquer que é nascido de Deus e conhece a Deus. Apenas uma pessoa com a natureza transformada pelo novo nascimento em Cristo pode experimentar esse amor. E continua, a Bíblia continua nos falando: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. O amor de Deus é o molde para amarmos uns aos outros, pois amar o outro não por meritocracia. A prática desse amor despojado de qualquer interesse fará com que o Deus invisível seja visto por nós, por meio de nós. Então a gente vê aqui, né, que verdadeiramente esse amor que Deus nos dá é algo indescritível, porque nos faz, né, refletir aos nossos próximos, às pessoas próximas, esse amor. O amor de Deus em ação. Vemos que, como está aqui no slide, esse amor é colocado em ação quando nos entregamos e experimentamos experiências interpessoais de ajuda ao próximo, como na ilustração que vamos falar aqui, que nos diz dessa menina que vendia maçã de amor. A ilustração nos fala: no corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram tabuleiros de maçã de amor que a menina vendia. Esparramando-as pelo chão, um homem parou para ajudar aquela pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Gentilmente ajudou-a a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que as várias frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. E ela disse: minha mãe vai ficar muito triste. O rapaz: não se preocupe, minha querida. Eu pago as maçãs que estragaram. Pagou e despediu-se dela. Mas ela o chamou e perguntou: moço, você é Jesus? Ele disse: não, minha querida, mas sou um amigo dele.
podemos ver lá em João 13:35 que nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, toda vez que nos compadecemos dos nossos, das pessoas próximas, seremos reconhecidos pelo amor. Precisamos exercer um cristianismo ativo, praticando e aperfeiçoando nossos dons, servindo ao próximo com amor. O próximo tópico nos diz: Deus é fonte de todo amor. Nesse versículo 19, de 1 João 4,19, a gente vê que Deus, Ele nos amou primeiro. Amar a Deus e odiar o irmão nos coloca a categoria de farsante, que ama o que não vê e despreza o que vê. Vamos comentar um pouco sobre esse texto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa de Deus em nos amar deixa claro, pelo menos em 2 lições. Deus é fonte de amor, e o que o amor não espera ser amado entra em ação. Ele ama primeiro. Jesus disse que o amor seria uma marca peculiar. Observe que não é o tamanho do nosso templo, ou como oramos, ou como pregamos, ou como cantamos, mas como nos relacionamos com amor com os outros. A Bíblia evidencia as atitudes práticas. Temos que nos entregar por completo ao outro. Este é o comportamento avesso às pessoas com uma natureza pecaminosa como a nossa. A gente pode pensar também no amor, que o amor faz parte da natureza de Deus. E quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, compartilha a sua natureza. E essa natureza é a natureza do amor, né? Deus, a gente, para amar, a gente precisa se esforçar, precisa querer, e Deus naturalmente ama. O amor faz parte da sua natureza. E nós só conseguimos colocar em prática esse amor quando estamos em comunhão com Ele. A comunhão, né, com Ele nos faz ser pessoas amorosas, nos faz ser pessoas melhores. Amar a Deus e odiar seu irmão nos coloca a categoria de um farsante. O texto nos diz, o texto de João, ele está nos ensinando, né, que não podemos estar bem com Deus e mal com o irmão. O amor de Deus tem suas implicações, está em 2 direções, na direção vertical e na direção horizontal. Juntando as duas, a gente vê a posição da cruz, como está lá no slide. Então, irmãos, já vamos para a conclusão. Concluímos, então, que a ordem é bem clara e objetiva, que aqueles que amam a Deus amem também a seu irmão. Está lá no versículo 21.
vemos também que Deus nos deu a sua palavra para contar-nos sobre seu amor. E Ele nos deu também o seu Filho único como prova deste amor, como vimos lá no episódio da cruz do Calvário. O amor é tido como uma virtude das virtudes. O amor de Deus deve ampliar-se em nós, deve espraiar-se para que nos rodeiam, deve ser transmitido aos que estão em torno de nós, perto ou longe. Nesse sentido é que o apóstolo nos fala que o amor de Deus é um em nós aperfeiçoado, quando o colocamos em prática. A gênese desse amor, do amor de Deus em nós, nos faz crer em Cristo, transforma-nos em nova criatura. A partir daquele momento da conversão, ocorre em nossas vidas a mudança. Os hábitos se alteram para melhor, as palavras passam a ser mais nobres, as atitudes mais dignas, o pensar mais puro, o gesto e atos mais santos, isto é, o amor de Deus em nós se aperfeiçoando, operando um viver mais cristão que nos confere a segurança e tranquilidade diante da morte. Porque, mesmo em face do juízo final, não temos o que temer, pois o amor de Deus foi sendo aperfeiçoado de maneira que a ansiedade e a angústia diante da morte não existem em nós. O último passo e degrau nessa escala do aperfeiçoamento de Deus em nós, devemos ser como Jesus neste mundo. Então a gente vê que o amor de Deus, quando deixamos Ele agir em nós, nos faz pessoas melhores, pessoas que querem ser como Cristo, aquelas pessoas que têm como único alvo Cristo. Então vamos terminando aqui a nossa lição e aproveitar que este domingo é o domingo do Dia dos Pais. Queremos parabenizar todos os pais de nossa igreja por este dia. Terminamos assim a lição. Agradecemos. Amém. Nesse encerramento, irmãos, queremos fazer uma comunicação, né? Hoje é o Dia dos Pais, né? Como fizemos ano passado, também nesse período da pandemia, que também estávamos estudando através da gravação da aula, né? Pelo YouTube, através do Zoom, né? Às 6 horas. Hoje, por se tratar do Dia dos Pais, nós não teremos a nossa live, nosso encontro interativo às 18 horas. Tá? E essa lição não vai ficar em aberto de maneira nenhuma. A nossa próxima lição vai falar do Deus Salvação. Né? E se ela temos essa lição que é como um sequencial ou um paralelo daquilo que a gente estudou nessa manhã, quando fala de Deus, Deus é amor, né? A salvação veio pelo amor de Deus. Aliás, não podemos desassociar esse amor de Deus da salvação que Ele nos outorgou em Cristo Jesus. Então, no domingo, dia 15, nós teremos essa lição que vai falar da salvação, e na live das 18 horas, nós vamos ter a oportunidade de debater essas duas lições. A lição 6, que tem o título Deus é Amor, e a lição 7, que tem o título Deus é Salvação. Então, naquela oportunidade, a gente vamos poder debater essas duas lições, como a gente está acostumado a fazer em todo domingo, no encontro interativo no Zoom. Então, nesse domingo, nós não teremos esse encontro. Convido os irmãos aí para abrir os seus lares, abrir seus cantores no hino 20. Nós cantamos já na abertura a primeira e segunda estrofes, né, que tem o título
amor perene. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofe, com esse mesmo sentimento de memorizar a letra, associar a lição e tirar também grandes lições, grande aproveito, né? Grande ensinamento que esse hino nos traz sobre o amor de Deus. E depois de cantarmos essas duas estrofes restantes do hino, nós teremos a oração final, que será apresentada a Deus pela nossa irmã e aluna da IBD, Ivone Miranda Nascimento. Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, mais uma manhã em nossas vidas, por mais um dia que Tu nos concedeste em nossa vida. Senhor, agora agradecemos pela lição que tivemos, Senhor, que possa ficar em nossos corações e que possamos seguir, Senhor, os mandamentos que Tu nos deste, Senhor. Abençoa os enfermos, cura, Senhor, de acordo com Sua vontade, Senhor. Nos abençoa durante esse dia e nos preparamos para a pregação. Dirija a nossa vida, perdoa o nosso pecado. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.